Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Quais as relações entre direito, filosofia, direito? Que temática interessante e complexa é essa? Convidei o professor Fernando Hoffmann para conversar comigo a respeito. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cristiano. Quanto tempo retornando à casa? Isso aí. Sempre bom, É sempre bom retornar ao FN. Na minha época o Nifra, né? Mas agora o FN. E ao programa também, acho que o terceiro ou quarto já foram alguns. Mas é sempre bom voltar. Tu és egresso desta casa na condição de aluno e professor. E professor. Formado em 2010 e depois professor entre 2018 e 2019. Isso. Agora professor da Universidade Federal de Santa Maria. Da UFSM, Departamento de Direito. Isso aí. Professor, nesses anos todos aí de mestrado, doutorado, sei que é uma temática que te é cara essa. A importância da gente falar sobre direito e filosofia, né, para os nossos alunos, principalmente para aqueles que estão iniciando o curso ali. Geralmente a disciplina propedêutica é uma disciplina-chave, né? Ela é uma disciplina importante nesse processo formativo, para a gente fugir um pouquinho da dogmática, né? Claro que o aluno chega lá, ele quer o código, ele quer entender o homicídio, ele quer entender os contratos, ele quer entender o que é o direito tributário, ele vai estudar os códigos. Mas tem uma teoria de base aí que é a condição de possibilidade, professor. Acho que a grande questão, Cristiano, cada vez mais, né, da gente trabalhar com as propedêuticas, seja com filosofia, seja com a própria disciplina de sociologia, né, cada vez mais deixar claro, me parece, para os alunos, que há um porquê do direito ser o direito que ele nos foi legado, né? E o porquê dele ter um determinado formato, uma determinada forma até hoje, né? E o porquê dele atender determinados direitos e determinados sujeitos até hoje, né? E, de certa forma, excluir determinados sujeitos, determinados direitos do que o direito busca ou do que o direito alcança a sociedade, invariavelmente, né? Então, e para entender as bases do direito, né? Essa base, sobretudo, liberal, moderna, essa proteção ao direito de propriedade, esse atendimento a um determinado tipo de sujeito ainda hoje, né? Que faz com que vários atores da sociedade hoje fiquem de fora, entre aspas, do direito, né? As ditas minorias, né? E povos indígenas, povos originários como um todo, os menos favorecidos, né? Os mais vulneráveis, né, que sempre tem uma dificuldade de alcançar o direito, de chegar ao direito, de buscar os seus direitos através do direito, né? A crítica filosófica, né, o entender a partir da filosofia o porquê isso acontece, né, é que possibilita, eu acho, cada vez mais os alunos, quando chegarem nas disciplinas mais dogmáticas, conseguirem entender por que eles estão estudando direito civil daquela forma, por que eles estão estudando direito penal daquela forma, né, por que o direito civil protege até hoje tão fortemente a propriedade, por que o direito penal ainda é seletivo, né? E entender essas mazelas do direito e conseguir ter uma perspectiva de que a gente precisa repensar o direito de alguma forma ainda hoje, né? De que nós não fizemos tudo até hoje, né? Não está tudo pronto, né? Nós temos muito o que fazer ainda. Agora, historicamente é compreensível que a gente tenha essa amarra liberal, né? Porque o nosso sistema ele nasce nessa perspectiva e no contexto, quem conhece a história sabe, num contexto necessário para a época, a gente vinha de uma monarquia avassaladora, né? Não aqui no Brasil, estou falando em termos globais, né? E considerando, obviamente, que o nosso direito aqui é um direito de uma família que não vou usar a palavra importou o sistema, não, o Brasil tem coisas dele, né? Mas as origens do nosso sistema são liberais, isso é inegável. E isso justifica, então, por que essa proteção? Agora, o que não se justifica é que estamos no século XXI e nós não podemos pensar da forma como se a gente estivesse lá no século XVIII, né, professor? Claro, sem dúvida alguma. Aí é que está o problema. Sem dúvida alguma. Acho que o porquê o direito ter sido construído assim, evidentemente, há uma justificativa, né? Sim. O que não se justifica justamente é até hoje nós temos um direito mais voltado a essa perspectiva, que esquece novos direitos, que esquece proteção devida do meio ambiente, né? Que esquece uma perspectiva diferenciada do que eu venho trabalhando já há algum tempo, da questão do comum, né? E da proteção de determinados direitos que não são transindividuais, coletivos ou individuais homogêneos, mas que são comuns a todos nós, efetivamente, né? Numa
perspectiva um pouco diferente, que esquece o direito, né, de determinadas pessoas, né? E isso é inegável ainda hoje, né? Ou seja, e justamente, às vezes, muitas vezes ligados a essa falta de proteção do próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma perspectiva de meio ambiente que determinadas comunidades, determinados povos, né, têm uma visão completamente diferente sobre isso, né, da nossa. Agora, para quem tem um pensamento mais crítico a respeito do fenômeno jurídico, seja assim inacreditável que a gente tenha que estar batendo nessa tecla ainda hoje. É inacreditável que a gente esteja falando sobre isso aqui, que a gente esteja perpetuando um pensamento que vem lá do século XVIII, XIX, que a gente não tenha conseguido vencer a ponto de deixar de falar em minoria, deixar de falar em vulnerabilidade, porque isso não deveria existir mais. Agora, tem forças, né, Fernando? A gente sabe que tem. Existem forças que impedem que a gente consiga construir um mundo melhor. Claro. Que a gente consiga cumprir com um projeto de constitucional, de felicidade. Claro, e eu acho que aí está cada vez mais presente, né, a importância dessas disciplinas da filosofia, da sociologia, a própria antropologia, né, ou seja, da conexão com o direito, do direito com essas outras áreas, que vão clareando essas questões, né, que vão jogando luz sobre essas questões e que vão dando a possibilidade da gente pensar um direito diferente, né, um direito efetivamente emancipatório, né? Um direito que efetivamente consiga mudar a realidade social, a realidade das pessoas. Né? Algo que, ao fim e ao cabo, ainda hoje, né, em que pese possa parecer absurdo isso, mas ainda hoje, para certas pessoas, o direito ainda está longe de fazer isso. Né? O direito ainda é visto muito mais como um entrave à mudança social, à chegada de determinados direitos, de direitos básicos, às vezes como saneamento, né, como saneamento básico, como tratamento de água e esgoto, como direito à moradia. Né? Em muitas ocasiões, o direito trabalha muito mais como um entrave ao acesso a esses direitos garantidos constitucionalmente do que como um possibilitador do acesso a esses direitos garantidos constitucionalmente. E registrando que nós temos constituições avançada sob o ponto de vista social, sim, Brasil afora. Sem dúvida alguma. Depois da Segunda Guerra, ali a coisa explode de uma maneira. E só que nós não conseguimos levar a cabo isso. E um pensamento jurídico, que até mesmo, talvez não precisemos ir muito longe, mas a própria América Latina hoje, nós temos um pensamento jurídico que está um pouco mais avançado em relação ao brasileiro, em alguns países até bem mais avançado, com uma visão muito mais progressista do que ainda a do direito brasileiro. Né? Sem sombra de dúvidas. Mas, professor, assim, na sua concepção, enquanto, né, uma pessoa estudiosa desse fenômeno, qual é o futuro do direito, na sua opinião? Ele é preocupante, assim, ou o senhor acha que, paulatinamente, nós vamos acabar avançando para essa percepção mais socializada do fenômeno jurídico? Eu acho que tem uma coisa importante aí, Cristiano, nessa tua pergunta, porque assim, eu acho que quando a gente, e isso eu acho que tem que ficar claro sempre, né? Quando a gente fala nessa problemática que ainda existe, né, isso não quer dizer de modo algum que nós não avançamos. Né? Nós construímos avanços. Né? Hoje o direito, seja enquanto ciência jurídica, seja enquanto prática, e daí me parece que aí está o grande lugar do problema, né, da problemática hoje, o direito enquanto prática, efetivamente, ele avançou. Né? Quer dizer, antes da Constituição de 88, a gente não falava em demarcação de terras indígenas, a gente não falava em reconhecimento de terras de comunidades remanescentes de quilombo, a gente não falava de uma série de coisas. Né? E hoje nós temos terras demarcadas, nós temos terras reconhecidas. Quer dizer, hoje nós temos movimentos de mudança de paradigma, até mesmo no direito civil, né? No direito administrativo, por exemplo, quanto à questão da propriedade, né? E a possibilidade de se utilizar até prédios públicos hoje para habitação em determinados momentos. Né? E isso vem se modificando. Então, acho que isso é importante deixar claro. Há avanços. Sim. Né? Claro que nós ainda temos muito a avançar. Muito. Mas acho que o futuro pode ser interessante. Acho que depende muito de nós mesmos também.
do que a gente está fazendo. Nós temos muito a avançar porque, por exemplo, nós não temos um sistema de proteção ambiental adequado, nem material, nem processual. Justamente. Nós não temos um sistema de proteção coletiva adequado, nem material, Justamente. nem, se resume ao Código de Defesa do Consumidor. Sem Né? dúvida alguma. A gente está longe ainda de uma série Sim. de possibilidades que são Sim. comuns às pessoas. Né? Sem dúvida alguma. Tem Sem tudo a dúvida ver essa alguma. expressão com o comum, que Claro, eu sei claro, que é algo claro. que tu pesquisa Não, sem muito. dúvida alguma, eu acho que há caminhos, né? E há horizonte para se avançar ainda, né? Não adianta se nós tivéssemos caminhos, não tivéssemos horizonte, nem se nós tivéssemos horizonte, mas não tivéssemos caminho, né? Eu acho que tem as duas coisas, eu acho que nós temos por onde avançar e há horizonte para se avançar ainda, né? Acho que a própria questão do direito à moradia, eu acho que está cada vez mais sendo pensado de uma outra forma, né? O próprio uso do espaço urbano está sendo cada vez mais pensado de uma outra forma, né? Isso o direito urbanístico tem avançado bastante, né? A própria questão de hoje e da gente ver isso como prática no Brasil ainda embrionária, mas já acontecendo em diversas cidades, né? Os chamados jardins urbanos na Europa, nos Estados Unidos, aqui mais conhecidos por hortas comunitárias. Sim. Né? Então, eu acho que isso aí é um caminho. Né? É um caminho de uso do espaço urbano, né? De uma percepção do espaço não como um espaço público ou privado, mas como um espaço comum. Né? Então, vai atender aquela comunidade, né? A partir dessa utilização, cozinhas coletivas. Isso tem acontecido em experiências no Brasil, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, isso tem se materializado. Né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que esse é o papel da gente pensar, né, na academia e, sobretudo, na graduação, né, Cristiano? O direito com essa olhar da filosofia, da sociologia. E, claro, que daí não só nas disciplinas propedêuticas, mas no avançado curso, né? E fui teu aluno e tu fazia isso lá em processo civil, por exemplo, ou seja, trazer a filosofia, mostrar onde ela entra. Sim. Isso, acho que cada vez acaba sendo mais o nosso papel, né? De mostrar que há conexão, não só lá naquelas disciplinas que ficam lá, às vezes esquecidas no começo do curso, né? Mas que no avançado curso há conexão entre essas áreas. Né? Isso está longe de ser algo teorizante. Claro. Não tem nada a ver. É óbvio que tem tem uma origem teórica, mas quando a gente fala sobre isso, a gente fala numa perspectiva prática. Claro. Agora, tu não acha que te ouvindo aqui, né, me veio algo que eu gostaria de te ouvir. Tu não acha que as relações internacionais entre os países, essas relações comerciais e até de soberania, assim, elas em alguma medida não dificultam juridicamente a compreensão entre o meu e o nosso? Por que eu estou te perguntando isso? Chega uma hora, né, a gente vê inúmeros exemplos aí nos últimos 10, 20 anos a respeito. Chega uma hora que o Estado ali, nas relações internacionais, ele se aperta tanto que ele se fecha e obviamente, olha só para o seu umbigo, não respeita as decisões proferidas em cortes internacionais, ele não respeita tratados internacionais que ele mesmo é signatário. Tu não acha que isso acaba assim sendo um dificultador para essa compreensão jurídica entre o meu e o nosso? Sem dúvida alguma. Eu acho que principalmente em uma questão que deixa isso muito claro hoje é a questão do meio ambiente, né? A questão das mudanças climáticas, né? Da emissão de gás de carbono, né? Toda essa questão. A gente acabou de sair da COP22 e embora todos tenham dito que avançaram novamente, ainda fica aquela crítica de que, bom, mas vamos conseguir implementar o que foi avançado aqui, né? E sempre há esse limitador, né? Porque o que me parece que na perspectiva internacional, sobretudo, daí, né, Cristiano, acho que infelizmente ainda, né, as relações entre os Estados ainda se dão muito dentro de uma geopolítica global, né? E a partir de relações de poder entre os Estados. Exato. Mais do que a partir dessa normatividade internacional, né? A partir dos tratados internacionais, das decisões de cortes internacionais, das decisões de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, por exemplo.
Quer dizer, nós já vimos aí nos últimos anos, né, decisões da ONU sendo desrespeitadas por países que na geopolítica global, né, por estados que na geopolítica global têm um lugar privilegiado, né? Então, e essa questão ainda, o internacional, né, o direito internacional ainda está muito vinculado a essa perspectiva, né, das relações de poder entre os estados, de que às vezes, efetivamente, né, até grosseiramente falando, quem pode mais, né, acaba descumprindo tratados, né, como os Estados Unidos, a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Paris, descumprimento do Tratado de Kyoto, né. As pessoas têm que entender que as grandes potências não... Eu vou dar um exemplo aqui, né, disso que tu está dizendo. As grandes potências não querem o crescimento da América Latina. Claro, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Isso, né? Isso é informação. Isso não é especulação. E mais ainda do que a América Latina, nunca quiseram, né? Não querem o crescimento do chamado hoje sul global, né? Exato. Já chamaram de terceiro mundo, de país subdesenvolvido, né? Mas do sul global, né? Dos que estão abaixo da linha do Equador. E utilizam de mecanismos ardilosos para que os países da América Latina, Chile, Brasil, Argentina, etc., todos, né, tantos outros, Peru, Colômbia, não cresçam. Claro, não tem um desenvolvimento econômico. Exato. Que, querendo ou não, ao fim e ao cabo, vai fazer com que haja um desenvolvimento social também. As duas coisas estão ligadas, né? Que esse é um erro também que a gente comete, de pensar que crescimento econômico vai estar ligado a um crescimento do mercado e a não crescimento social. Claro que, sendo feito da devida forma, evidentemente, o crescimento econômico vai gerar crescimento social, né? Sem sombra de dúvida. Então não podemos separar uma coisa da outra, né? Isso que a gente está falando é tão interessante, assim, particularmente me empolga tanto que a gente poderia ficar uma hora aqui falando sobre isso, mas lamentavelmente não temos mais tempo. Eu quero te agradecer pela presença aqui, Fernando, te parabenizar por todos os anos de trabalho aqui na UFN, dizer que as portas de estudo da instituição sempre abertas ao amigo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Cristiano, dizer que estou sempre à disposição da universidade, do programa, né? Isso. E que é sempre um prazer te reencontrar e reencontrar todos aqui. Maravilha. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.